Glória a Deus. E eu estava orando e Deus tocou no meu coração para mim trazer uma palavra muito conhecida dos irmãos. E esse louvor aqui, esse último louvor, me fez lembrar quando eu era menino pequeno, né? E eu comecei a ir na igreja. E foi bênção porque ontem eu estava orando ainda sobre a palavra. E eu lembrei a primeira vez que eu escutei essa palavra, foi na escola dominical, eu era criança, meus avós levavam eu na igreja, então era bênção, né? E essa palavra fala de três homens, três jovens homens, né? Ou três homens jovens, né? Mas que eram escravos e que um amigo, né? Na verdade é a história de 4 homens, que é a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Uma história antiga que provavelmente todos os irmãos já conheçam. E através da vida de Daniel, né, através da interpretação que o Senhor deu para Daniel do sonho do rei Nabucodonosor, Daniel foi abençoado como governador daquela terra e trouxe junto com ele Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens eram homens de destaques lá. E daí quando Deus começou a tocar no meu coração e lendo essa palavra, às vezes a gente lê essa palavra e a gente passa tão correndo pela palavra e não vê o tanto que Deus quer falar conosco. E desse capítulo 3 de Daniel, que eu vou pedir para os irmãos já ir abrindo, Deus falou tremendamente comigo, amados, tremendamente, para que eu compartilhasse com os irmãos. E desse texto todo, Ele trouxe para nós essa noite 7 ensinamentos, apenas 7, mas de um capítulo só, para a gente ver o quanto Deus quer falar conosco, amém? Glória a Deus. Então, Daniel capítulo 3, eu vou começar a ler a partir do versículo 9. Amém? E a palavra do Senhor fala assim: falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive, ó rei, vive eternamente. Tu és rei. Fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouviu-se o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. 12. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem estátua de ouro que levaste adoraram. Só até aqui, por enquanto. Amém? O versículo 12, olha o que os homens eram, hein? Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da províncias. Eles eram homens de destaque. De escravos, eles passaram a ser homens de destaque. O Senhor levou eles para cuidarem dos negócios da províncias do rei na Babilônia. E aqui Deus traz 2 ensinamentos para nós. Primeiro, que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram porque eles aprenderam com o papai e com a mamãe que eles não deveriam adorar outros deuses. Trazendo para os nossos dias de hoje, muitas vezes a gente fala assim, né? Eu sou cristão, eu não adoro deuses, eu não adoro imagem. Mas tudo que te tira da presença, tudo que nos tira da presença de Deus, acaba sendo uma idolatria. Então nós temos que tomar cuidado com os dias de hoje. Muitas vezes nós deixamos muitas coisas de lado, né? E gastamos muito tempo, talvez na frente de uma TV, talvez cuidando do serviço, talvez cuidando somente dos estudos, e esquecemos de Deus. Então tudo que nos tira da presença de Deus acaba sendo idolatria. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós achamos que idolatrar é só idolatrar uma imagem, é só idolatrar, né, algo, mas na realidade vai muito além disso. Eu lembro que muito tempo atrás,
eu fazia vistoria em carro. E eu lembro uma vez que eu fui fazer vistoria, foi a primeira vistoria que eu fui fazer, então não conhecia muito, né? E quando eu cheguei no carro, era um Mustang, ele estava tudo coberto com uma capa. E quando eu pedi para ele tirar a capa, eu tinha que abrir a porta, fechar a porta, né? E o homem começou a achar ruim, de eu encostar no carro dele. Mas o que me surpreendeu foi quando o filho dele, tinha mais ou menos uns 7 anos, foi entrar no carro. Ele empurrou o menino. Ele: sai de perto daqui, menino. Vai para sua mãe. Era nítido como ele idolatrava aquele carro. Então, às vezes a gente acha que idolatrar somente a santos, né, ou a imagens, mas vai muito além disso, amados. Então, nós temos que tomar cuidado. E outro ensinamento que essa palavra nos traz aqui, que se viu que foram falar para o rei que aqueles homens não se prostraram e não adoraram. Isso nos mostra, amados, que nós temos que dar testemunhos toda hora, diariamente, constantemente. Porque assim como esses homens que foram constituídos como homens de negócios, eu e você somos constituídos filhos de Deus. Você foi chamado para ser filho de Deus. E nós temos a responsabilidade de demonstrar Cristo na nossa vida. E esses homens não fizeram diferente. Eles não se prostraram. E aí o X9, né? Os X9 foram lá falar para o rei: ô rei, ó, sabe aquele pessoalzinho lá que você colocou lá para cuidar lá? Eles estão dando golpe no senhor. E o rei se irritou muito com isso. A palavra fala que o rei ficou muito irritado com essa situação. Versículo 13, amados. Então, Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E trouxeram a esses homens para o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes com o som da buzina, do pífaro, da citara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se a não adorardes, sereis lançado na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amados, se eu fosse dar um nome para essa palavra, seria homens de coragem e fé, porque os jovens lá enfrentaram o rei. Falou: olha, não sei que o forno lá está quente, está pegando fogo o negócio, mas vou dizer uma coisa para você: Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, a gente aprendeu que a gente não tem que adorar outro Deus. Então eu não vou, de maneira alguma, me prostrar. A palavra que nos ensina, amado, que nós não devemos negociar os nossos valores. Hoje, eu vejo aqui a Babilônia como o mundo de hoje. O mundo de hoje quer sempre negociar os valores cristãos. Sempre tem alguma coisinha para negociar. Será que nós temos negociado com esse mundo? Ou será que nós não estamos negociando com esse mundo? Algo para nós refletirmos. O que nós temos feito quando vem algumas oportunidades? Eles foram constituídos, a palavra que nós lemos, como responsáveis pelos negócios da província. Eles eram homens de destaque. Eles podiam falar: bom, Deus me abençoou,
lá atrás, então acho que não faz mal, porque Deus está comigo, Deus já me abençoou. Então, ajoelhar aqui, prostrar, depois eu peço perdão. Eles podiam ter falado isso, mas de maneira alguma. Ele fala, não, você pode até jogar lá. Se Deus nos livrar, amém. Se Deus nos livrar, mas nós vamos obedecer o que o Senhor mandou lá atrás. Então aqui, amados, essa palavra nos ensina que nós não temos que negociar os nossos valores. Por mais que o mundo tente negociar, uma mentirinha não faz mal, né? Uma mentirinha gospel. Quem já ouviu isso? Levanta a mão. Mentira gospel, né? Nós sabemos que isso não existe. Perante a palavra, isso não existe. Então, não negocie. Não deixe de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus está aqui, nas nossas mãos. Nós podemos ler, nós podemos aprender todo dia dela. E quando eu vi mais esse ensinamento do Senhor, eu falei, Deus, o Senhor é tremendo. Todo mundo aqui trabalha, todo mundo aqui tem os seus negócios a fazeres, todo mundo aqui estuda. Na época que eu estudava, né? Quem não queria passar uma colinha? É negociar. Não dê risada, Matheus, eu sei que é só, tá bom? Fica tranquilo aí. Mas é negociar. Parece uma coisinha pequena, mas para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado. Amém? Mas vamos continuar, irmãos. 19. Depois que eles falaram que eles não iam se dobrar, então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, e ordenou que se aquecesse 7 vezes mais o que se costumava aquecer a fornalha. Aquecer quantas vezes, irmãos? Quantas? 7 vezes, hein? E ordenou aos homens mais fortes. Fala comigo. E ordenou aos homens mais fortes, que estavam no seu exército. Amém. Que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Amados, foram aquecidos 7 vezes. A palavra fala que quem que atou lá os homens? Sadraque, Mesaque e Abednego, homens fortes. E o que o Senhor tocou no meu coração é assim, que não existe força alguma que pode nos paralisar. E muitas vezes no mundo vai tentar paralisar você. Muitas situações vão tentar nos paralisar. E tudo que tentar te paralisar vai cair por terra. Porque embora aqueles homens eram fortes, a palavra fala que somente a quentura daquele forno fez com que eles morressem. Tudo que tentar te paralisar, tudo que tentar te derrubar, vai cair por terra. Creia nisso, meu querido. Creia nisso. Versículo 23. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados. Fale, caíram atados. Caíram atados, dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou depressa. Falou e disse aos seus capitões: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu porém vejo 4 homens soltos, que andavam passeando dentro do fogo. Glória a Deus. E nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amados, eu anotei aqui, né? Quando estamos na prova, Deus está presente conosco.
Ali, esse quarto homem era a representação do próprio Jesus. Ele ficou encantado com aquilo. Quando estamos na prova, podemos desfrutar da glória de Deus. Eu falo isso porque, o que eles estavam falando? Eles estavam passeando. Amados, eles estavam dentro do forno, que foi aquecido 7 vezes mais. Os homens que chegaram para lançar eles morreram. Eles estavam dentro do forno passeando. E detalhe, eles não foram lançados atados. O fogo só queimou as ataduras, mas não fez nenhuma lesão neles. Eles estavam soltos, passeando. Eu fico imaginando, amados, eles ali, perante o Senhor, passeando, conversando, viu? Não está acontecendo nada com você, ó. Glória a Deus, eu creio que eles estavam glorificando a Deus. Como é que você passeia, né? Como é que a gente passeia? A gente passeia assim? Né? Ou não liga, não, a gente passeia olhando para as coisas, admirando as coisas, é um passeio, não é? Então, amados, aqui, a presença de Deus estava com ele. Por mais que você esteja na prova de fogo, por mais que você esteja passando por uma situação de dificuldade, creia, o Senhor está com você, o Senhor está conosco. Quando nós estamos passando por situações como essas, amado, que a gente realmente pode ver Deus na nossa vida. Alguns já ouviram o testemunho da minha segunda filha, que nasceu prematura. Deus nunca foi tão presente na minha vida, na vida da minha esposa, como naqueles dias difíceis que nós estávamos passando. Por mais difícil que foi, hoje eu glorifico a Deus, porque serviu para que eu me achegasse mais a Deus. Serviu para que realmente eu visse o milagre de Deus na minha vida, na vida da minha família. Então, amado, por mais que você esteja passando uma dificuldade, fique tranquilo, vai passar. E eu tenho uma notícia não muito boa para quem fala que está tudo bem. Um dia você vai passar dificuldade. Um dia você vai passar na prova. Mas uma notícia boa para você. Deus vai estar com você. Se você estiver de acordo com a vontade de Deus. Amém? Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos e os presidentes e os capitões do rei, contemplando estes homens. Fale comigo, amados, contemplando esses homens. E viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre seus corpos, nem só um cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Glória a Deus. Amados, a gente vai fazer um churrasco em casa, fica cheirando fumaça. Eles estavam dentro do forno. As mulheres aqui podem me falar, você vai fritar um bife, por mais que você tenha aquele exaustor bonito e tal, né? Você fica cheirando gordura ou não? Aqui eles nem cheiro de fumaça eles tinham. Glória a Deus. Falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto. Ele tinha feito um decreto lá atrás, não tinha? Ó, vocês vão ter que vir, adorar a estátua, prostrar, tal. Aí, aquele decreto acabou, esse decreto aqui está valendo agora. Pois por mim foi feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas um monturo. Porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Posso ouvir um glória a Deus? Aqui, amados, o Senhor nos mostra que as nossas atitudes
levam as vidas a conhecer a Deus. Porque ali eles conheceram que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego os livrou. A minha e a sua atitude pode levar vidas a crerem no Senhor Altíssimo. Aí volta lá, por isso que nós temos que dar bom testemunho. Porque se nós dermos um mau testemunho, as pessoas não vão conhecer. Infelizmente, eu já ouvi muitas pessoas falar assim: ih, o cara é crente, vai trabalhar comigo, eu não vou nem contratar pessoa crente para trabalhar. Porque muitos irmãos pisaram na bola. É ou não é? Alguém já ouviu isso ou não? Eu já ouvi muito isso. Mas eu também já ouvi pessoas, e louvo a Deus que isso já aconteceu comigo, que pessoas falam assim: você é diferente. Provavelmente muitos irmãos já escutaram isso. Você é diferente, você tem alguma coisa diferente. Você é crente? Você é cristão? Aí você pode falar: glória a Deus, eu sou cristão. Porque a gente vive Deus. Por isso que nós temos que estar constantemente, amados, debruçado, andando de acordo com essa palavra. Porque assim como as nossas atitudes, o nosso testemunho pode levar vidas a Deus, também nosso testemunho pode levar vidas para o inferno. Porque muita gente hoje não quer vir na igreja por mau testemunho de muitas pessoas que se dizem crentes, de muitas pessoas que se dizem cristãos e não são. Esses homens, eles não eram mais aqueles homens que não adoraram, eles eram os homens de Deus. E o rei decretou que todas as pessoas deviam adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Então que as pessoas, onde você andar, que as pessoas olhem para o seu Antônio e falem: vamos obedecer o Deus do seu Antônio, vamos obedecer o Deus do Fúvio, o Deus do pastor Edu. Por quê? Porque Deus, as pessoas têm que ver Deus na nossa vida. Amém? Versículo 30. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amado, a prova de fogo não é fácil de passar. Quando a gente escuta falar sobre o ouro, provavelmente os irmãos já escutaram, quando o ouro começa a ser aquecido, é para extrair toda a impureza. E quanto mais aquecido, mais puro o ouro fica. A prova de fogo, quando nós estamos passando, serve só para nos deixar mais puro, deixar mais cheio da presença de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer comigo e com você nessa noite. Ele quer nos encher nessa noite, Ele quer nos purificar nessa noite. Por mais dificuldade que passemos, por mais frustrações que passemos, Deus está conosco. Deus quer cuidar de nós, Deus quer nos encher, Deus quer nos revestir. E essa noite, esse culto de oração que você está, que Deus já sabia que você estaria, é para te abençoar. Talvez você fale assim: Jairo, você não sabe o que você está falando, porque você não sabe o que eu estou passando. Não sei o que está passando? Não sou. Mas Deus sabe o que você está passando. Deus sabe quando começou. E Deus sabe quando vai terminar. E só depende de você, a forma que você quer sair desse fogo. Se você quer sair mais puro, aproveitar o momento de fogo para estar mais perto de Deus, ou se você quer sair reclamando, quer sair murmurando. Confesso para os irmãos que muitas lutas que eu passei, eu não passei só: glória a Deus, estou perto de Deus, isso aí Deus, deixa eu passar. Não, porque conforme a gente vai passando, a gente vai ficando mais maduro, Deus vai extraindo o melhor de nós, e nós vamos aprendendo que toda luta que nós passamos tem fim. Todo deserto tem um início, mas tem fim. O tempo nesse deserto, quando a gente olha para o povo que saiu do Egito, depende da sua atitude. Para onde eles iam, se a gente for estudar a Bíblia, era perto. Não levava 40 anos.
Mas para que o povo fosse tratado, fosse ensinado, levou 40 anos. Então depende da nossa atitude, depende de como nós estamos nos prostrando perante Deus, para que nós possamos chegar na presença dEle, e Ele pegar na nossa mão e falar: filhão, pronto, dessa você já passou, agora descansa um pouquinho, que daqui a pouco eu vou te fortalecer mais, e vai vir outra, até a gente chegar lá no céu, glorificando, exaltando a Deus. Amados, então, esses são os 7 ensinamentos. Cuidado com a idolatria. Idolatria não é só você ficar pensando em imagem. Dê testemunho. Não negocie os seus valores. Não existe força alguma que possa paralisar você, meu querido. Deus, Ele é tremendo. Nosso Deus é o Deus do exército. Ele pode tudo, quando quiser, a hora que quiser, da maneira que Ele quiser. Quando estamos na prova, Ele está conosco. O Senhor nos mostra que as nossas atitudes, que a minha e a sua atitude pode abençoar vidas. E que essa prova de fogo que muitas vezes a gente passa, é só para te promover, é só para te abençoar, é só para te encher, é só para que Ele tenha um relacionamento a mais com você. Eu não sei se você está passando alguma luta, alguma dificuldade, alguma circunstância, mas eu sei de uma coisa: esse Deus que agiu há mais de 2000 anos atrás, Ele está aqui hoje para te fortalecer, assim como Ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego.